quando a pessoa, depois de algumas sessões, que eu costumo fazer de 8 a 12 sessões, para ajudar essa pessoa a sair dessa situação, para trabalhar com essa pessoa, ela se vê livre de uma ansiedade, de uma depressão, de uma angústia profunda, quando ela começa a dizer sim, feedback dela é assim. Eu pergunto, você poderia me dar um feedback de todo o trabalho que já fizemos? E a pessoa diz, olha, estou muito melhor. Estou vendo o mundo agora com um novo olhar. As perspectivas agora são muito diferentes de quando eu cheguei aqui. Porque quando a pessoa dizia não, ela chorava. E agora que ela está reagindo e consegue dizer sim, a gente vê o brilho no olhar da pessoa. Os olhos falam, os gestos falam, o corpo fala. E a gente pode ver tudo isso. Mas eu aprendi também que não é só o sim que precisa nos acompanhar, que precisamos nos valer durante o decorrer da nossa vida. O não também deve ser parceiro nosso. Precisamos usá-lo. Precisamos aprender a dizer não. Porque desde criança, quando recebemos as primeiras instruções, primeiros ensinamentos, sempre os nossos pais nos ensinaram a dizer sim. E sim, meu filho, uma nota boa, você precisa ser uma menina abençoada, uma menina que vai na igreja, mais ou menos assim. Mas também o não esteve presente. Quantas vezes eu disse para a Priscila, não, Priscila. E o não parece que a deixava triste. Quantas vezes disse para a Miriam e para o Marcos, não. Isso os deixava triste, o olhar cansativo, né? Com as figurinhas que tem de emoji, né? Um não assim, a gente vê que a pessoa triste, até com lágrimas, não deu, não deu. Mas há uma necessidade de a pessoa ser instruída. E para que seja instruída, muitas vezes, os instrutores, os mentores, os cuidadores, os pais, os professores têm que dizer não. Tua nota está muito ruim. Eu depois de velho, estava estudando, eu estudei o curso de psicologia depois de velho. A professora olhou para mim e disse assim, não, Milton. Não, Milton. Eu parei assim, me surpreendi. Como? Não. Olha a idade dela, uma guria dizendo não para mim. Aí cheguei à conclusão que ela era minha instrutora, era minha tutora. E eu dizia, é verdade, abria meu coração para poder me corrigir. Porque há uma necessidade de dizer não para a correção. Quando não há um não, as pessoas se criam só com sim. As pessoas se criam mimadas. Já viram um gurizinho mimado? Já viram uma guriazinha mimada? Apegados aos mimadores? Já viram isso aí ou não? É um perigo muito grande. Porque quando crescer, os que são mimados vão enfrentar sérios problemas na sociedade. Porque não são mais crianças. E a sociedade não perdoa. A sociedade vai disciplinar e a pessoa não está em condições de ser disciplinada. Já viram também que muitas pessoas que são tratadas com o não, sempre o negativo, sempre o negativo, essas crianças também têm muito receio de ouvir um não. E por isso são pessoas excluídas, que elas mesmas se excluem. São pessoas que vivem na sua bolha. São pessoas que, quando crianças, elas aprenderam e sempre ouviram não, que agora têm dificuldade de ouvir o não. Tem dificuldade de se aproximar de alguém, de se apegar a alguém. Muitas vezes as pessoas sofrem. Então, chegamos à conclusão que é preciso existir o não e o sim. É preciso existir o ódio e o amor. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 13, no versículo 12 ou 18,
que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, todo o propósito de Deus debaixo da terra. Há tempo de dizer o sim e há tempo de dizer o não. Mas às vezes nós não somos treinados porque nós ecoa mal aos nossos ouvidos o não. Porque nós não aprendemos a dizer a não. Sempre o sim. Quando a filha diz, olha, eu ia chegar, o pai diz, chega até as 11 horas, até 10 horas em casa. Ela chegou às 2 da manhã e não houve nenhum não do pai e da mãe. Quando o filho também, da mesma forma, o pai disse, cuida meus filhos por causa das drogas. Não anda com pessoas que tu não conhece. E quando eles não ouvem este não, e acham que devem andar, acham que devem se mandar, ter autonomia sobre as suas vidas, daqui a um pouco o pai vai saber que o filho está drogado, e anda com más companhias, e assim sucessivamente. O sim e o não andam juntos, são próximos, e às vezes nós temos dificuldade de lidar, não sabemos se vamos dizer sim ou não, às vezes não temos o entendimento necessário para discernir se o melhor é o sim ou se o melhor é o não. Por isso que eu disse, precisamos aprender a dizer o não, porque na sociedade atual o não é aprendido, só o sim. Na igreja não é aprendido o não, só o sim. Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Desde que eu cheguei na igreja, eu via, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E eu disse, sim, vai te batizar? Sim, vai te batizar. Será que eu vou ser batizado? Vai sim. E eu passei mais de 5 anos esperando e não fui batizado. Eu fui batizado depois de 5 anos. Por quê? Mas o sim estava presente. Muitas pessoas às vezes não são curadas, porque nem todos são curados na igreja. Muitas pessoas não recebem a prosperidade porque deram uma oferta, ou porque entregaram o seu dízimo, estão passando por algumas lutas. Aí as pessoas pensam, mas como? O sim não veio. O sim, às vezes era o sim do pastor, às vezes era o sim da igreja e não era o sim de Deus. Porque às vezes o sim de Deus não é temporal como nós queremos aqui agora. Às vezes o sim de Deus é atemporal, vem no tempo de Deus, no tempo certo. Eu pedi uma casa para Deus desde que me converti, e sabe quando é que eu fui ganhar uma casa? Quando os meus filhos já tinham casados, quase todos, mas só Priscila em casa. Queria ter a minha casa própria para estar com eles todos, né? Foi ali o sim de Deus, mas o sim de Deus veio. E às vezes as pessoas ficam decepcionadas, e às vezes culpam alguém, porque estão treinadas com o sim aqui e agora. Muito bem, então, eu quero falar com vocês aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, e nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Veja que dizia Paulo a Timóteo: no momento que for sim, digam sim. No momento que for não, digam não. Isso exige algum treino de nossa parte, algum aprendizado de nossa parte. Dizer não é necessário para corrigir, irmãos. Quando nós ouvimos só o sim, nós ficamos sem limites. Não há limites. Imagina dizer só o sim aqui na frente, e não procurar dizer o não. Não somente para corrigir, mas para confrontar e transformar. Dizer não é necessário para impor limites. Hoje
todo mundo acha que a liberdade ela é absoluta. A liberdade não é absoluta. Nós temos limites. A nossa liberdade tem limites. A liberdade absoluta é a libertinagem. É o que nós vimos. As pessoas dizem, eu faço o que eu quero da minha vida. Pura mentira. Dá uma dor de barriga, irmãos, eles não conseguem levantar da cama. Levanta da cama. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda na minha vida. Estava bem o ano passado, nesse tempo. Daqui mais uns dias, estava bem. Quando eu fui tratar a próstata, diz o médico, o senhor vai ter facilidade de tratar essa próstata. Um homem forte, um homem saudável, um homem que se cuida. Voltei para casa, à noite, passei a noite mal, depois que falei com o médico lá em Porto Alegre. Fazer as rádios. Muito mal. A noite, muito mal, que eu disse, meu Deus, que noite terrível. Eu não dormi a noite inteirinha. Porque eu estava com fecaloma, o intestino preso, uma interrupção intestinal. Aí eu disse, meu Deus, eu quero ir para o médico, amanhã eu vou para o hospital, eu vou para a Unimed. Chegando lá, não vou sair de lá enquanto não estiver bom. Não quero voltar para casa como eu estou assim. Aí fiquei 12 dias hospitalizado. Estava bom. Quando eu fui fazer a reposição dos meus intestinos, porque eles tinham desviado, porque tinham operado para tirar o fecaloma, e quando fiquei 26 dias lá, e em alguns momentos até prestes a morrer, porque deu uma fissura na cirurgia, eu disse, será que eu tenho autonomia mesmo? Será que eu posso ir onde eu quero? Eu não conseguia nem sair da cama, irmãos. Eu fiquei 15 dias sem comer nada. Como é que sobreviveu? Injetava nas minhas veias alimentação líquida. 15 dias sem beber e sem comer. Eu mastigava assim, mastigava ao léu, não tinha nada para mastigar, para não perder o jeito de mastigar. Digo, vou acabar não sabendo mastigar, mas depois, 16 dias, depois que eu fiz a primeira refeição, chorei de alegria. Digo, oh meu Deus, como a gente não é nada. Às vezes a gente acha que é tudo, pode tudo. Ninguém manda em mim, ninguém me repreende, ninguém me ensina, ninguém me disciplina. E, meu Deus, irmãos, até para tomar banho tinha que ser ajudado. É nessas horas que a gente vê o quanto a gente é frágil. É nesses momentos que a gente vê o quanto precisa de disciplina, quanto a gente precisa rever os conceitos, às vezes errados, que temos. Aí nós vemos o nosso limite, como nós somos limitados. E achamos que tudo tem que ser sim para nós, tem que ser sim, tem que ser sim. Ninguém pode nos contrariar. Se nos contrariarem, perderam um amigo. Então eu quero falar para vocês algumas estratégias. Tenho 20 minutos, 25 minutos para falar para vocês. Algumas estratégias para dizer não. Porque há momento que tem que dizer não. O marido tem que dizer para a mulher não. A mulher tem que dizer para o homem não. A mulher não tem absoluta liberdade. E nem o homem absoluta liberdade. Eles são duas pessoas que estão unidas pelo matrimônio, mas são duas pessoas diferentes. Eles precisam combinar. Assim a família também. Cada um é diferente um do outro. Até os gêmeos são diferentes. A primeira estratégia é sobre prioridades. Então, estabeleça prioridades. Veja que eu estou falando sobre o dizer não. Não estou falando sobre o sim. Quais as prioridades? Ter objetivos comuns. Trabalhar pensando coletivamente, pensar nas outras pessoas é importante.
É importante a gente pensar nos outros. É importante a gente se preocupar com os outros. É importante eu me preocupar com vocês. É importante o pastor Marcos se preocupar com vocês. Eu já entreguei a igreja para ele. Sou um pastor da convenção. Estou aqui servindo na Igreja do Brasil para Cristo em Novo Hamburgo. Não tenho responsabilidade mais com o pastoreio dos irmãos. Mas eu me preocupo com os irmãos. Eu me preocupo com a igreja. E sempre que sou solicitado, eu estou pronto a atender. Eu e a Marilene, minha esposa. Mas eu não posso, isso aconteceu comigo por 53 anos, só pensar na igreja, só pensar em vocês. Eu tenho minhas prioridades, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. Então estabeleça prioridades. É muito prioridade, é importante a gente atender as demandas, ajudando as pessoas, é tremendo, isso é importante. Porém, é muito importante priorizar as suas demandas. Assim, não, irmã, hoje eu não posso ir na sua casa para orar para a senhora. Hoje eu vou orar por mim. Tá bom, minha irmã? Hoje eu não posso lhe atender no meu consultório. Várias pessoas me pedem para atender aos sábados, né? E até nos domingos. Eu digo, olha, eu tenho que atender as minhas prioridades. Eu preciso descansar. Eu preciso estar em forma. Eu preciso me alimentar. Eu preciso estar com a família. Eu preciso ver os meus netos. Essas são minhas prioridades. Eu preciso estar ao lado da minha esposa. Ela precisa de mim. Não posso estar socado o dia inteiro nesse consultório aqui. Não posso estar o dia inteiro correndo e atendendo os irmãos. Eu também tenho minhas prioridades. Aprenda a não comprometer a sua agenda por conta de demandas de terceiros. Eu tenho uma agenda, já tenho alguns compromissos este ano, irmãos. E essa agenda agora aqui, eu tinha prometido para o pastor Marcos. Eu quero estar nesse trabalho com o pastor Cris. Aí eu tinha uma agenda feita antes com o pastor Fábio de Viamão. Eu disse, querido, me dispensa dessa agenda, porque eu tenho que estar com o pastor Marcos, com a igreja, com os obreiros nesse retiro. Tá bom, ele assim, para mim ficou meio triste, assim, né? Olha, não é difícil, né, irmãos? A gente tem que dizer o não, é muito difícil o receptor ouvir o não. Depois, surgiu um pedido, que eu estava orando para que acontecesse. Palmeiras das Missões. Era uma igreja que eu iria o ano passado, mas quando chegou o tempo de eu ir, eu estava no hospital. E eu disse para o pastor, não vou poder ir, pastor. Eu pensei, nunca mais vai me convidar. Tinha marcado com todos os obreiros para me dar palestra lá, levar meu livro. E eu disse, não posso. Eu tinha que priorizar a minha saúde. Como foi difícil. Aí ele ligou para mim e disse, pastor, você tem agenda para tal data? Eu digo, vou olhar a minha agenda aqui. Eu digo, meu Deus, é com o pastor Cris, é a mesma data do pastor Cris, o dia 9 e 10. Eu disse, querido, me desculpa mais uma vez. Agora tem uma agenda que é da igreja local, que quer estar presente. Eu disse assim, mas só pode marcar para outro final de semana. Ele demorou para retornar, eu digo, perdi, né? Perdi o amigo. Mas eu disse não. Aí ele disse, não, meu querido pastor, vamos fazer o seguinte. Aí complicou mais para mim, né? Eram 2 dias, vamos fazer tudo num dia só. O senhor prega de manhã, às 9 horas, depois às 10, depois até o meio-dia. 2 palestras domingo de manhã e 1 de noite. O que quer dizer? Tá bom. Vou fazer essas 3 palestras, então, no domingo seguinte. Porque eu preferia a minha prioridade. Minha prioridade era estar aqui na igreja com o pastor Cris. Essa definição de prioridade precisamos ter bem em nossas mentes, irmãos. Bem claro em nossas mentes. Segundo, seja honesto e educado. Quando eu falei com o pastor Fábio, fui muito educado com ele.
pastor, não vou poder, pastor, por isso, por isso, por isso. Olha, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, que maravilha. É uma alegria muito grande poder estar aí. Mas tenho uma outra agenda. O senhor me dispensa? Ele disse, sim, meu amado. Aí eu também, com o pastor Eliseu, a mesma forma, né? Dizer não de maneira deselegante, deseducada, sem compromisso, é muito perigoso. O não precisa ser dito educadamente, justificado elegantemente. Quando nós falamos o não para o filho, para a filha, de maneira educada, respeitosa, ética, amorosa, a pessoa vai ficar devendo a obrigação da gente. A Priscila vinha me abraçar, tá, paizinho, tá, paizinho. Agora quando eu dizia, não faz porque eu não quero. Ela olhava assim. E lá no meu coração eu pensei, o que ela está me julgando, né? Pai carrasco. Verdade, falando para ti aqui, Priscila, é verdade, né? Aí sempre me olhava, não respondia nada, me olhava assim, né? E isso, um exemplo de casa. E isto acontece conosco, quando tratamos as demais pessoas. Pode ser na relação comercial, pode ser na relação espiritual da igreja, pode ser na relação de trabalho, o mesmo comercial, né? Quando nós damos uma resposta ríspida para o não, pode ser na relação conjugal, que a mulher diz, já te disse que não, e não me insista. Isso é muito desagradável, isso é desgastante. Quando o marido diz, não, eu não quero que faça isso. Eu não quero que coloque esse vestido. Parece que ele está impondo, parece que ele é dono. Isso ecoa, isso não é certo, isso é mal. Isso é deselegante. E o não deselegante não é aceito. Causa sérios problemas, até para as crianças. E esses problemas nas crianças repercute na sua estrutura emocional. Hoje tem muitas pessoas que estão muito estragadas, fragilizadas emocionalmente, porque receberam nãos ríspidos, com pessoas que não aprenderam a dizer o não. As pessoas que tratam o não deseducadamente e desonestamente, não aprenderam a dizer o não. E isso lhe custa muito caro, porque vai perder amizades, e também custa muito caro para as pessoas que estão ao seu redor. Eles vão sofrer também. Terceiro, barre a necessidade de agradar. Quando sentimos medo do que outras pessoas vão pensar, acabamos nos aprisionando. É muito importante barrar esta tendência e perceber que não vale a pena ficar dependendo de pensamento dos outros. Quantas vezes as pessoas não dizem não, porque ficam imaginando o que eles vão pensar de mim. Essa pessoa que pensa assim, ela está fazendo um mal enorme para si. Ela está se prejudicando e prejudicando também a parte interessada. Porque o não é um não honesto, não é um não verdadeiro, mas é um não com a intenção de agradar aquela pessoa. Ela diria sim, mas diz o não para não desagradar aquela pessoa. O marido que faz assim está sendo desonesto, a esposa que faz assim está sendo desonesta, só para agradar. Pode dizer não educadamente, e o não educadamente tem o mesmo valor que o sim, porque a pessoa vai entender. Cuide de você. Porque quando eu digo não para agradar, eu estou despreocupado comigo. Não há aquela preocupação de dizer o não que vá contentar ambas as partes,
que vai agradar, ficar bom para ambas as partes. E estando bom para ambas as partes, continuamos para frente, continuamos a vida. Quando fica bom só para uma parte, significa que houve um prejuízo. Por que eu não gosto de jogo? Porque alguém perde e outro ganha. Eu várias vezes pensei, nunca joguei na loteria. Se eu jogasse na loteria e tirasse, eu não ia ficar com prêmio. Dizia, não fica bem para mim, eticamente. Estou ganhando dos outros. Todo mundo depositou ali e só eu que ganhei. Eu estou com o jogo. Eles perderam, eu ganhei. Então não é assim que eu quero meu dinheiro. Eu quero dinheiro com o suor do meu rosto. Já pensei várias vezes assim, né? E os caras receberam 60 milhões. E vem aquelas tentações, né? Nunca joguei, graças a Deus. Jogo de azar. Cuide de você mesmo. Você anda se tratando? Você tem se tratado? Você sabe, irmãos, isso foi uma preocupação desde que eu me converti, né? Saí de casa bem gurizinho. A preocupação em cuidar-me, porque eu não queria entrar neste caminho para caminhar alguns quilômetros. Eu queria chegar até o fim. Eu queria chegar bem, eu precisava me cuidar, eu precisava me tratar, eu precisava cuidar de mim, eu precisava casar bem, eu precisava ter filhos que fossem bons, uma geração boa, uma geração saudável. Eu queria ter netos bons, que também fossem uma geração saudável. Eu queria ter todas as coisas através do meu trabalho, através dos meus esforços, através da minha dedicação. Então, eu queria durar bastante. E sempre pensei, se eu durar bastante e não cuidar de mim, eu vou estar muito esculhambado para durar bastante no final da vida. Eu vou sofrer muito. Então, a minha preocupação sempre foi cuidar de mim. E sempre que eu descuidei de mim, eu tomei na cabeça. Sempre que eu não tive este cuidado, essa dedicação em cuidar-me, para mim foi muito ruim, muito mal mesmo. Ou será que se preocupa tanto com as outras pessoas que acaba esquecendo de você? Houve uma ocasião, irmãos, que eu quase me esqueci de mim, tão atarefado que eu estava com a igreja. E sabe por que eu tive esse fecaloma, que foi o intestino que estendeu e que pedregou as fezes? Por causa de problemas de estresse. Eu tive muito estressado alguns dias, irmãos. Eu sempre dirigi igreja com as regiões grandes. Nós tínhamos muitas igrejas na região e eu ia todas as igrejas, sempre trabalhando, sempre dando palestras, sempre problema em igrejas. Dirigi uma igreja grande, uma igreja cheia de problema, que os irmãos alguns irmãos ficaram muito contra mim, alguns irmãos do ministério, que me deixou muito triste, muito abatido e muito estressado, que eu estava ali para cuidar deles. E eles não entenderam. E aí, muitas vezes, deixei de me cuidar. Eu, com 40 anos, não tinha ido ao médico ainda. Isso impactou meus intestinos. O intestino tem ligação com o cérebro. Com estresse, a pessoa que tem cólicas, o intestino preso, muitas vezes está estressada ou muito ansiosa. Isso aconteceu comigo e eu vou aprender cientificamente também. Então, muito preocupado com os outros, mas e consigo? Está preocupado com a sua vida ou não? É importante que você pare por um momento e reflita sobre isso. Passe a dar a devida importância e cuidar melhor de si mesmo. Lembre-se, até para auxiliar as pessoas com quem você convive, você precisa estar bem com você mesmo. Imagine eu aqui estressado aqui em cima, né? Algum irmão fez alguma coisa e aqui eu digo, pessoa que serve a Jesus fazer isso, será que você é crente? E parece que o irmão olha assim, será que é para mim essa mensagem? Logo que eu me converti, o pregador pregava, o demônio vai te pegar. E apontava o dedo e dizia, sou eu. Mas não era para mim, né? Mas representa quem está falando para você aqui, está falando para mim. E aí quando a palavra é boa, está falando para mim, eu acho que é para mim isso aí é bom. Aí quando é mal, a pessoa não recebe e fica estressada, né? Então, meus irmãos, preciso estar bem
para poder estar aqui. Você precisa estar bem para estar ao lado da sua esposa. Você precisa estar bem para estar ao lado do seu cônjuge. Você precisa estar bem para estar ao lado dos seus filhos. Você precisa bem para estar ao lado dos seus discípulos. Você precisa bem para estar ao lado dos seus clientes, dos seus pacientes. Como é que eu formo uma aliança terapêutica no consultório? Chegando, o que tem que fazer aqui? O que está acontecendo contigo? Ah, rapaz, te cuida. O que é isso? Uma aliança de ódio, né? Nem forma aliança, né? Mas uma exclusão. Então é preciso que sejamos bem. Aleluia. Não se sinta culpado. O sentimento de culpa é um grande sabotador. Ah, eu não vou dizer não, é o sabotador. Não vou dizer não porque vou perder o amigo. Eu vou perder alguém da igreja aqui se eu começar a falar a palavra, todinha a doutrina, todinha os ensinamentos de Jesus. Ah, eu vi, eu vou fazer conta que eu nem vi. Nós vimos, temos o direito de corrigir. Nós somos pais espirituais. O pai, se viu alguma coisa errada no filho, ele tem que corrigir. Se não corrigir, azar dele. Ele vai sofrer depois. Vai sofrer mesmo, irmãos. Olhe para mim o tempo que eu tenho de vida, né? Sempre lidando com pessoas. Vai sofrer. Não havendo a correção, vai sofrer. E não é nada bom sofrer. Fiquei 26 dias no hospital a última vez. Terrível, irmão. Não quero mais botar os pés lá para ficar 26 dias. Então, é muito importante barrar esse sentimento quando você precisa dizer não. O que vão pensar? Como é que eu vou dizer? Eu não posso dizer. Imagina você estar a vida inteira aqui nessa igreja. A palavra do pastor Marco foi formidável, irmão. Não está bem, irmão, aqui. Não precisa ficar preocupado. A gente vai entender. Procura a tua igreja. Foi o que ele disse, não é? Tem tantas igrejas. Está discordando. Imagina na igreja discordando. Eu pregando e alguém diz assim. Porque o corpo fala, os gestos falam, irmão. Deus olha. Então imagina, ainda bem que aqui não enxerga muito lá para baixo, viu? Imagina, queridos, ficar aqui 23 anos que eu dirigi essa igreja. O Marcos já vai para 2 anos agora, em março. Imagina então, não estar bem aqui. Que tristeza, irmãos. Aqui é para a gente sentir na nossa casa, né? Você não gosta de chegar na sua casa? Que alegria chegar em casa. Que coisa boa. Quando alguém não está bem em casa, ele não tem vontade de voltar para casa. Sabia, irmãos? Tem marido que não tem vontade de voltar para casa. Tem esposa que não tem vontade de voltar para casa. Tem filho que não tem vontade de voltar para casa. Tem netos que não gostaria de visitar os avós. Mas quando nós temos vontade, nós aproveitamos de todas as regalias daquela casa. Assim é da igreja. Temos vontade de estar aqui, amamos a igreja, queremos estar aqui. Vamos receber tudo que Deus tem para esta igreja, vai passar por nós também. Nós somos a igreja. Nós somos felizes. Então não se deixe sabotar. Não está gostando, não está bem, levante-se, com licença, pega o seu banquinho e vai embora, que disse o pastor Marcos, né? Não é querer mandar alguém embora, assim, mas para quê, irmão? Não quero que você sofra. Isso é amor. Esse não significa sim. Esse não significa amar a pessoa. Significa querer bem a pessoa. O não querer bem é a pessoa está ruim, não quer, não, mas fica que a bênção está só aqui. Aqui está só a bênção, aqui estão só os milagres, é só aqui. E a pessoa não quer, não gosta, está sentindo mal, meu Deus. Está andando para trás em vez de andar para frente, libera. Lembre-se, você tem todo o direito em recusar algo que você não se sinta confortável em fazer. E não tem obrigação de dizer sim para tudo. Não tem obrigação de dizer sim para tudo. Precisa dizer, ninguém vai se ofender. Não gostou, não é bom para você? Se não é bom para você, então diga não. Aprenda a dizer não. Não, não grosseiramente, mas educadamente. Me desculpa, irmão, me desculpa, irmã. Que pena, né? Mas eu vou dizer não. O não agressivo vira ódio. O não educado vira gentileza.
agradecimento. Saber dizer sim também é importante, não só o não. Saber dizer não é igualmente importante como dizer sim. É importante desenvolver um equilíbrio e ter critério para não acabar pendendo sempre para o mesmo lado. Não deixe de exercitar sua empatia, entusiasmo e seu senso de colaboração. Porque às vezes temos que dizer o sim. E às vezes tem que dizer o não. Nunca tinha ouvido essa palavra, mas sim, senhor. Um vizinho meu, né? Ele falou para mim, sim, senhor. Eu não sabia o que dizer, sim, senhor. Ele falou, Marilene, antigamente dizia assim, senhor, sim. Eu não sei, meu, eu não sei, nego. Me chama de nego, né? Eu não sei, nego, se o certo é dizer senhor, sim. Eu só digo, sim, senhor, digo sim, senhor. Então, meus amados, sim é importante. Sim, senhor. O senhor está bem, quer dizer, né? Que bom lhe ver, boa tarde. Seria mais ou menos assim. E senhor, sim, é responder. É tudo na paz, tudo na bênção. Shalom, glória a Deus. Então é importante, às vezes, nós temos essa sabedoria para saber dizer o sim e como dizer o não. Porque às vezes a pessoa precisa de um sim afirmativo. E o não vai ser um não desestruturante. O sim é necessário, mas o não também é necessário. Então, para que isso aconteça, finalizando, desenvolva sua inteligência emocional. É o que falta às vezes. Não fazendo cursinho por aí, irmãos. Esse negócio de cursinho aí está tão banal, irmãos, que tem que pagar o dinheiro e está tudo nos livros ali que a gente pega. Marketing, essas coisas, por correspondência, coach. Todo mundo é coach hoje em dia. Mas a pessoa nem sabe escrever, já é coach, né? Tem uma coach que eu vejo as letras assim, meu Deus, que vergonha, meu Deus. Eu conheço a coach, né? Meu Deus, ensinando assim uma coisa séria, né? Então, irmãos, saiba quem está dizendo sim para você, quem está sendo o seu instrutor, o seu mentor. Saiba, entenda. Glória a Deus. Hoje tem uma onda de terapeuta. Poucos dias era uma administradora, são terapeutas. Eu demorei 7 anos e meio, irmão, para poder abrir meu consultório, estudando todos os dias na faculdade, por causa dos cursinhos de correspondência. 4 meses, eu te dou diploma, tu é um terapeuta. Não é preciso ser psicólogo para ser um terapeuta. Como que a gente vai trabalhar com o ser humano se não é profissional, irmãos? Trabalhar com as emoções das pessoas, não tem condição. Mas está aí, está solto, na verdade, acontece. Muitas questões do AD, eu vou fazer, né? Então desenvolva a sua sabedoria emocional. Entender suas emoções e como elas impactam no seu comportamento é extremamente importante para aprender a dizer não e para reconhecer os momentos que é preciso ceder e dizer sim. Tem que haver um conhecimento de causa. Se reconhecer a sua estrutura emocional, o seu comportamento emocional, para poder dizer um não ou dizer um sim. Por isso que eu falei, vamos aprender a dizer não. Não sai dizendo não, 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 não. Sim, 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 sim. Não. Tem que haver um entendimento emocional. Isto é, quando eu estou com dúvida, eu questionar. Será que isso é verdade? Será que isso aí vai fazer bem? Será que isso é certo? Isso vai me beneficiar? Isso vai beneficiar minha esposa? Eu me mudar dessa casa? Será que é certo? Será que é certo eu pagar esse salário? Será que é certo eu comprar esse sapato? Uma vez, numa campanha, um pastor pregando, a pessoa entendeu errado. Às vezes entende errado as palavras, irmão. Meu Deus do céu, Jesus é maravilhoso. Hoje só vai, a partir de hoje, uma grande bênção sobre esta igreja. Os céus vão se abrir, a prosperidade vai vir. Ouse, haja, faça alguma coisa. Ele sai empolgado dali. Agora sim, deixei de ser pobre. Agora sim, sou filho do rei. Ouvia muito, sou filho do rei. E o filho do rei, sou príncipe. Mas a pessoa, às vezes, não tinha nenhum trabalho, nenhuma profissão, né, irmão? Não tinha nada, né? Aí, essa pessoa saiu e chegou numa loja. E eu vou comprar um sapato. Ele disse assim, vou comprar o mais caro e o melhor.
Aí olhou um sapato, esqueço o nome agora, Democrata. Tinha a marca Democrata. Tem ainda ou não? Tem, Democrata. Ele disse, vou pegar um Democrata, um bem bonito, um bem lustroso, solado todo de couro. Eu gosto de sapato solado de couro, né? E social. Aí eu vou pegar esse sapato, esse assim. Ele disse, não, eu vou pegar dois. Pegar dois pares. E aí, na hora de pagar, como vai ser, à vista ou no cartão? Débito ou crédito? Crédito. Pode fazer aí 2 vezes, tranquilo. Crédito. Chegou no final do mês, irmão, não ganhava nada, irmão. Não tinha condições de comprar. Olha a falta de inteligência emocional. Se emocionou. Aí disse, não, tranquilo. Foi para casa com os 2 sapatos, nem pôde usar tanto assim, né? Primeiro mês, veio a conta no cartão, não tinha dinheiro. Aí foi rolando a dívida, né? Segundo, aí veio o juro enorme, aquele de 400 por ano. Aí no outro mês, de novo, irmãos, não tinha dinheiro. Aí entrou em crise. Entrou em crise. Por que ele entrou em crise? Porque ele não aprendeu a dizer não para as suas emoções. Ele não soube fazer uma boa gestão das suas emoções. Disse não. Aliás, disse sim na hora que deveria dizer não. E aí ele contando, dando testemunho. Sofri para pagar aquele dinheiro. Fui para o SPC. Fiquei sem o meu cartão. Foi um transtorno terrível. Aí a pessoa pode culpar, foi Deus, como é que foi Deus? Não foi Deus coisa nenhuma, irmão. Deus não mandou fazer nada, comprar nada fiado. Deus não mandou dar o passo maior do que a perna. Deus não mandou a pessoa achar que vai ficar rico só porque um pastor pregou, só porque alguém pregou. Ficar rico tem que trabalhar muito, irmãos. Não é verdade? Tem que trabalhar muito. José, que é empreendedor, não é isso, José? De sol a sol. Não é assim. Pessoa que só dormindo. Não, mas eu ganho do governo. Esse do governo, essa teta vai acabar, irmãos. Isso não vai durar para sempre. A gente precisa o quê? Precisa trabalhar. Precisa ganhar dinheiro. Trabalhando. Não na loteria também. Não em pirâmide. Tudo é bobagem isso aí, irmãos. Certo? Ganhar, levantando cedo e ir para o trabalho. Eu às vezes chego em casa 9 horas da noite, um homem de 70 e poucos anos, irmãos. Trabalhando. E eu brinco em casa, estou trabalhando em casa. Alguém nessa casa tem que trabalhar. Sou muito brincalhão assim, né? E digo, alguém nessa casa tem que trabalhar. Mas não olha assim para mim, né? Alguém nessa casa tem que trabalhar. Ela falou, eu trabalho mais do que tu. Eu já estou há 48 anos nessa cozinha, nunca saio daqui. Amém, glória a Deus. Então vamos dividir o que eu ganhei. Queridos, essa é uma estratégia para que possamos dizer não ou sim. O não e o sim sem sentido pode se tornar prejudicial. Para podermos dizer o não, é preciso que tenhamos inteligência emocional, que entendamos as coisas. Há momentos que é preciso dizer não, mas há momentos que é preciso dizer sim. E hoje eu quero chamar você para aprender a dizer não. A partir de hoje, meu querido, Deus quer levantar você. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer uma pessoa diferente. Mas para você sair desse lugar que se encontra, do não lá embaixo, você vai ter que aprender agora a dizer não naqueles momentos que são necessários. Não vou fazer, não vou agir assim. Não vou mais ser ingrato, não vou mais ser mundano. Às vezes não, mas temos liberdade. Não vou andar mais com pessoas que não meditam na lei do Senhor. Não vou andar mais com pessoas que andam assentadas na roda dos escarnecedores. Será que podemos dizer isso, juventude, uma igreja jovem? Vocês têm familiares que não são crentes? Você vai se assentar nas festas com ele, na roda dos escarnecedores, nas beberagens? E ainda quando você fizer uma festa na sua casa, você vai ter que servir bebida para essas pessoas, só porque são parentes, bebida alcoólica? Você precisa dizer não. Alguém precisa respeitar você como cristão. Se não respeitam você quando chamam para as suas festas, você precisa se impor também e dizer não. Eu sou cristão, eu sou crente. Quando eu fui para o quartel, que eu servi o exército, todo mundo sabia que eu era crente. Quando eu fui para a universidade, fiquei 7 anos e meio na Fevale, todo mundo sabia que eu era crente e era pastor. Eu dizia, sou pastor e pastor de igreja abençoada. Sou pastor de Novo Hamburgo, todo mundo sabia. Não fiquei escondido lá. Sem querer falar dos meus colegas,
Alguns que eram pastores nunca ficaram sabendo que ele era pastor. Eu fiz questão de dizer. Glória a Deus. Então, irmãos, porque assim eu exigi o respeito deles. Quando eu falar alguma coisa, olhavam para mim, né? É preciso que isso aconteça, que hoje nós somos pessoas importantes como cristãos. Vamos dizer não para muitas coisas. Não pense que vai desagradar os outros. Não, isso não vai desagradar, mas vai trazer respeito para as suas atitudes. Vamos respeitar você. Quando não nos valorizamos, isso significa, irmãos, que nós não estamos nos respeitando e nem nos dando respeito. Amém? Mas como eu disse, uma das estratégias, fazer tudo isso com educação e com honestidade. Amém? Fique em pé, vamos orar. Quero orar por você. Você quer aprender a dizer não a partir de hoje? Tem um paciente que mora em outro estado. Ele disse: estou muito desesperado, sou uma pessoa fiel a Deus, fiel à minha família, mas eu estou com uma ansiedade muito grande. E eu fui conversando com ele e diagnostiquei a ansiedade dele pela falta de dizer não. Porque ele me disse: ó psicólogo, eu não sei dizer não. Esse é meu grande problema. Sou um homem de negócio, tenho uma grande loja, e eles tomaram conta de mim, porque eu nunca disse, eu não aprendi a dizer não para os meus fornecedores, para os meus credores. Eu sempre dizia sim, e tem muito dinheiro que eles não pagaram. Eu podia ser rico hoje, se aproveitaram de mim, e eu estou ensinando ele. E ele entrou em ansiedade, irmãos. Estava ansioso que não podia nem trabalhar mais. E hoje já está alinhando, amenizando, mitigando a sua ansiedade. E ele está feliz. Ele diz assim: já disse não hoje, pastor. Ele disse: já consegui dizer não. Porque ele tinha medo, exatamente o que eu falei ali, né? Que ia machucar alguém. Se você falar com honestidade o não e falar com elegância, com educação, vai educar a outra pessoa. Aprenda a dizer não. Não como um grosso, né? Mas como um cristão.